do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez. E domingo, se Deus quiser, nós vamos ver a ceia, né? A ceia já é domingo que vem, né? Deus quiser. E o irmão evangelista estava até falando, aquele casal que nós falamos, da cadeira que está na cadeira de roda, a esposa dele, pediu que quer tomar ceia, então talvez a gente vai no sábado mais cedo para dar ceia para eles também, tá? Então a gente tem que, nós devemos procurar sempre assim, aonde estiver uma pessoa que quer ouvir a palavra, não importa onde, aí a gente vai, não vamos colocar dificuldade nenhuma, de jeito nenhum, sabe? Enquanto Deus dá vida, eu sempre, tem hora que eu fico pensando, a gente na idade que está, você levanta quase sem aguentar, na verdade, né? Mas depois daqui um pouquinho você já está andando bem, né? E tudo, né? Então eu fico sempre lembrando e dando graças a Deus, pelo menos assim, no sentido da voz e tudo mais, graças a Deus não tem cansaço, não tem nada. Você pode, prega e continua pregando, graças a Deus, não tem cansaço, né? Hoje com esse culto nós vamos completar o terceiro culto. De manhã nós tivemos um culto, e depois no velório, né, do irmão Silas, né, o Vanderlei, fui lá, eu preguei lá no velório, e agora, graças a Deus, nós estamos aqui para continuar pregando a palavra de Deus, enquanto Ele dá vida, enquanto Ele dá saúde, enquanto Ele dá uma mente, né? É claro, a melhor coisa que tem é a pessoa ter uma mente boa, mesmo que ela não tiver pernas boas para andar, mas se tiver uma mente boa para aceitar a verdade, eu acho que não precisa nada melhor do que isso, né? Sinceramente, sabe? A gente tem que dar graças a Deus por tudo que Ele faz. Como hoje eu estava pregando, mostrando e falando, a gente não pode julgar ninguém. A pessoa morreu, a gente não sabe, e também deve nem acontecer, nem no pensamento da gente, pensar assim, ó, essa pessoa foi perdida. Ninguém sabe quem é perdido, ninguém sabe quem é salvo, sabe? A melhor coisa que a gente faz é tirar isso da cabeça. Ninguém sabe, porque essa passagem, como eu estava explicando, a passagem da vida nossa, dessa vida para outra, em questão aí, às vezes de minutos, essa passagem, o ser humano não fica sabendo nada, quem está do lado de fora. Agora, está entre aquela pessoa que está partindo de Deus. Naquele momento, ele pode arrepender, ele pode acertar a vida dele. Ninguém sabe o que ele estava pensando lá para trás. Às vezes ele tinha problemas, tinha lutas e tudo mais, não estava dando conta, às vezes, não dava. Isso estou falando, isso é qualquer uma pessoa, né? Às vezes a gente fala assim, mas ele não estava vindo na igreja. Ninguém sabe nada disso. Ele às vezes não estava indo na igreja, mas lá no coração dele, Deus estava trabalhando, mostrando alguma coisa, e quando chegou na partida, aí, como eu estava explicando, quando chega na hora da partida, a pessoa aproxima mais do Criador, pois foi Deus que nos criou. Deus criou todas as pessoas. A alma é dele, a alma foi Ele que criou. Então, aproxima, nessa passagem da vida para outra, e aproxima mais, aí é que vem, como eu estava explicando, não importa se é perdido ou não, aí você passa para um sentido maior, aí você vai entender, se for passar para o lado errado, você vai entender que você saiu do corpo e gostaria de voltar. E não tem jeito, mas se você sair daqui para a eternidade, você jamais quererá voltar no seu corpo. Você vai para um lugar melhor, e o sentido muito mais importante, muito mais alto do outro lado, do que esse que nós temos. O sentido aqui é muito fraquinho, as coisas que nós... Mas ao passar dessa vida para outra, muda completamente. E nós devemos sempre estar lembrando disso.
como eu estava pregando lá, falando, olha, não para ele, mas para nós, para vocês que estão aqui diante da palavra. Ainda peguei uma mensagem e falei assim, aqui está, ó, essa mensagem aqui é a mensagem do dia. Quer dizer, eu sempre passar por esse teste. Então, pelo menos assim, a gente tiver oportunidade, nós vamos mostrar a verdade. Nós vamos continuar pregando, continuar, mesmo que aconteça não, que vai estar acontecendo e vai acontecer, vai diminuindo, não vamos parar de pregar. Eu até peguei, antes de ler, o irmão evangelista até me mostrou uma mensagem aqui, deixa eu ler aqui, isso aqui é importante demais para nós, principalmente na pregação, o que o profeta comparou, a maneira que ele comparou, no sentido de crer na palavra de Deus. Aqui, deixa eu ler esse parágrafo, só para os irmãos entenderem aqui, ó. Parágrafo 18 até o 22 está escrito assim nessa mensagem: redenção em plenitude, em regozijo. Está escrito assim, ó. Eu preferiria ver uma conversão como antigamente, chegando ao altar e chorar e gritar, do que ver uns 10.000 de pé apenas dizendo, bem, eu farei uma tentativa com isso. Quer dizer, ele preferiria ver um com sinceridade do que chegar 10.000 tentando. Não é tentar, aqui está entre a vida e a morte, é aceitar a vida ou perder tudo, né? Então diz aqui, bem, eu farei uma tentativa com isso. Tentativa com isso? Ele não é um Cristo de tentativas, ele é aquele que se aceita viver ou morrer, afundar ou afogar. Tome-o de qualquer modo, isso mesmo, tome-o de qualquer modo, tá? Se eu orar, olha isso aqui que é importante demais para a gente ver. Se eu orasse por 10.000 pessoas hoje à noite, todas elas morressem de manhã, amanhã à noite eu estaria de volta aqui orando pelos enfermos, crendo que a palavra de Deus estaria correta. Isso mesmo. Mas vamos aqui agora, tá? E se eu estivesse morrendo e 5.000 pessoas que morreram há 100 anos atrás tivesse estado na eternidade, quer dizer, morreu há 100 anos atrás, já foi lá para a eternidade, tá? Isso é que ele está falando, para a eternidade, esse tanto de tempo, 100 anos, e ressuscitasse e viesse à terra e dissesse, irmão Brana, não confie nisso, ó, ele não é certo, não confie nele. Nós confiamos nele e fomos, e nós falhamos. Mesmo assim eu diria, deixe-me morrer em Jesus Cristo, isto mesmo. Então, isso aqui que é testemunho. Fica 2 ou 3, vamos continuar pregando. Deixa eu morrer em Jesus Cristo, isso mesmo, eu creio nele e tenho meu coração inteiro nisto, tudo está colocado bem nisto, e eu creio nisso de todo o coração, e eu dependo dele. Agora, pense bem uma coisa dessa, só um testemunho desse aqui, para provar para nós que você não pode deixar de segui-lo. Já pensou aonde ele foi? Tantas mil pessoas, 100 anos lá, e viesse aqui e falar, não, olha, não creia nele, não, que eu criei e não deu certo. Ele disse, todo jeito eu vou crer que ele é certo. Não importa, porque esse tipo de testemunho não vai dar certo para um cristão. O cristão tem toda a confiança que Jesus é a vida, e Jesus é tudo, que só ele pode salvar. Não importa, pode o diabo arrumar o que quiser,
nós vamos crer na palavra de Deus, vamos confiar, vamos seguir em frente, porque a gente sabe que é a verdade. Como outra vez ele falou, eu prefiro comer bolacha com água e pregar para as colunas da igreja. Já pensou? Olha a profundidade disso. Eu prefiro comer bolacha com água e pregar para as colunas, sabe? Porque ele sabia do que estava falando, e eu também sei, nós sabemos do que nós estamos falando. Nós sabemos e cremos que Ele está aqui para nos ajudar. E vamos continuar crendo assim, né? Pedido de oração a irmã Érica, que está fazendo aniversário. Nós vamos orar. E o irmão Elias. Tá, isso aqui, né? O irmão Elias pede oração para a família dele também, né? E depois nós vamos orar pela irmã Érica também. Não, deixar no final, né, do culto, né? Irmão Raimundo, peço oração para José Geraldo Humberto, por enfermidade. Nós vamos orar também. E juntar todos que estão aqui, como o irmão Severino, que vai fazer cirurgia na quinta-feira. Nós vamos orar para Deus abençoar, que a cirurgia seja com sucesso e que Deus esteja presente ali. Irmão, eu sempre estou lembrando dela, pastor Joel e esposa, porque a irmã Ana é uma mulher também sofredora. Eu estava olhando a gente subindo lá, nem escada, é uma rampinha, mas as pernas dela e os pés dessa grossura assim, e andando, e sempre louvando a Deus. E às vezes nós com a gripinha ou qualquer coisa, né? É só reclamar. E isso não agrada a Deus, viu, gente? Eu tenho que falar porque isso é qualquer um de nós. Isso não agrada a Deus. Deus não agrada com essas coisas da gente viver só reclamando. Nós temos que dar graças a Deus por tudo. Está escrito, por tudo. Esse por tudo não é só quando vier alguma coisa boa, não. Por tudo. Por tudo. Se você estiver sofrendo com alguma coisa, dá graças a Deus de você ter um Deus que pode te curar a qualquer hora. Dá graças a Deus por um Deus que já salvou a sua alma, que é o principal. A alma é a principal coisa do ser humano. A carne para nada presta, o espírito é que vivifica. Quem falou isso foi ele. A carne para nada presta. Já pensou aonde ele colocou a carne? O espírito é que vivifica. Então, vamos fazer tudo para ter essa mudança de natureza em nós. Essa mudança, porque na verdade que todos nós nascemos através de homens e mulheres, então nós temos, o próprio nascimento nosso já é um nascimento errado, já veio errado. Mas nós cremos que Deus pode mudar a nossa natureza. Eu estava até lembrando, eu sempre assim, eu não sei se quem prega é assim, eu estava lembrando de uma coisa, hoje em casa, e parece que era quase na hora de sair. Eu estava lembrando de uma coisa que tem muitas pessoas, eu não sei se alguém já me fez até essa pergunta. Eu estava lembrando do irmão Silas, que parece que doou órgão, né? E parece que a pessoa até me fez essa pergunta, se um eleito ou a pessoa doar um coração de ou do eleito para um outro, ou então um outro coração para um eleito, como é que fica? Uma pessoa acho que me fez até essa pergunta, como é que fica isso? A gente tem que entender que a mensagem está clara. Deus não predestinou a pessoa, Deus predestinou a semente, e a semente é a palavra. Então, se aquela pessoa, que aquela semente está ali, pode mudar parte do corpo dele, não é o corpo, é a semente, é a predestinação daquela pessoa, não importa, pode cortar todo. Pois é, aí, está vendo? Falou isso, né? Pois é, você está vendo? Então, isso que é
não é a parte de fora. Deus predestinou a semente. Todo mundo sabe que a semente é a palavra de Deus. Se você é a palavra falada de Deus, nada vai te mudar. Você vai estar lá do outro lado. Tá? Pode mudar o corpo, pode trocar coração, pode trocar o que quiser, sabe? Mas aquela palavra não pode mudar. Aquela palavra é a predestinação da pessoa, sabe? Então é isso que nós estamos aqui sempre para aprender essas coisas. E cada dia, como o Marcelo estava falando hoje, cada dia, se a gente prestar atenção, você tem que prestar atenção em todas as pregações, porque aí você vai fazendo e não esquecer do que já foi pregado nos dias passados, mas vai fazendo uma análise de tudo. E que você vai crescendo espiritualmente, falando, né? Então vamos ler, nós vamos começar a ler aqui. É igual aqui, como eu estou falando assim, às vezes você está lá parado, você pensa uma coisa, pensa outra, não outras coisas, mas pensando sobre a vida, sobre a Bíblia, sobre tudo. Então, às vezes você anota uma coisa, anota outra, talvez a gente nem prega o assunto que a gente quer, mas você vai pregar o que Deus quer. Então, nós estamos aqui para fazer a vontade dele, principalmente nós que pregamos. Então nós vamos ler no livro de Êxodo, no capítulo 12. E eu quando eu estava lendo essa parte aqui mesmo, eu pensei bem assim, por que Deus falou tanto com Israel sobre esse mês de Abide, que o mês de Abide é o mês de abril. Por que Deus falou tanto no mês de abril? Está vendo? Aí já prova que aquilo que ele diz de 1º de abril é a pura verdade. Não é dia de mentira, é o dia da verdade, né? E Deus falou tanto no mês de abril, falou, vocês não esquecem desse mês. Então vamos aqui, começar no verso 1 até o verso 7. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o primeiro dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, quer dizer, sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então nós vamos orar e vamos aproveitar e orar por essa peça de roupa já aqui. Vamos fechar os nossos olhos. E também por esses pedidos que estão aqui. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus bendito, há 6.000 anos atrás, o Senhor colocou um casal aqui na terra, Senhor, para que ele fosse, meu Deus, o Deus deste mundo aqui, Senhor, o Deus dessa terra. Ele teria o domínio dessa terra, mas ele caiu em transgressão e ele pecou e perdeu a terra para Satanás. E desde então Satanás tem feito o que ele pretendia fazer, destruir. Tudo ele está destruindo, destrói a terra, destrói a vida das pessoas. Meu Deus, e se a gente não tiver cuidado, até a alma ele faz com que ela peca.
Senhor, ajuda nós neste final, Senhor, nesse final desses 6.000 anos, porque nós queremos entrar para um milênio com o Senhor, um milênio para um descanso, Senhor Deus, para que essa terra também venha a descansar, para que o Senhor possa mudar a superfície dela, Senhor, para que os teus filhos voltem para essa terra sem nenhum pecado, sem nenhuma morte, sem nenhuma tristeza. Assim nós pedimos ao Senhor, Pai, ajuda nós, não só aqui, Senhor, mas em todo o mundo, Senhor. Meu Deus, do outro lado do mar, do outro lado da terra, Senhor, aonde os teus filhos estão congregando, porque o Senhor tem um povo que está congregado em Cristo, meu Deus, e Cristo Jesus é o Filho do homem, e esse ministério está no mundo inteiro, Senhor. Meu Deus, aonde estiver esse ministério, que os teus filhos estejam congregados em Cristo, para que o arrebatamento possa acontecer, Pai. Ajuda nós, Senhor, sair daqui mais crentes, Senhor, mais obedientes à Tua palavra, pensando mais a respeito da vida eterna, pensando mais a respeito da nossa alma, meu Deus, esquecendo mais do corpo e lembrando que existe uma alma dentro de nós, e essa alma não pode morrer, e a única maneira que segura, Pai, que dá vida a essa alma, é o próprio sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário. Assim, Senhor, ajuda nós, Senhor, a obedecer a Tua palavra, para que esse sangue seja por nós, e sangue seja por nossas famílias, Pai, pelos nossos parentes, meu Deus, por tudo que nós amamos, Senhor. Meu Deus, que o Senhor dá a nós, Pai, esse privilégio, Pai. E aqui nós estamos neste culto agora, Senhor, pedindo, Pai, uma bênção para as pessoas que estão doentes, Senhor, pessoas que ainda estão em tratamento, como o irmão Divino está aqui, irmão Geraldo, meu Deus, o irmão Daniel e outros mais, Pai, que estão em casa, que o Senhor ajuda esse povo, Senhor. Meu Deus, só o Senhor é que pode nos ajudar. Não há outro Deus, como hoje mesmo nós estávamos aprendendo isso, Senhor. Meu Deus, só há um Deus o qual deve ser adorado. Meu Deus, não há nada mais que pode tomar o lugar desse grande Deus. E assim, Senhor, nós pedimos, Pai, ajuda nós também que estamos aqui, Senhor. Aqui, Senhor Deus, está essa peça de roupa, Senhor. Eu não sei o que é, mas o Senhor conhece todas as coisas. Se eu coloco as minhas mãos sobre essa peça de roupa, eu creio que a pessoa que trouxe, Senhor, trouxe com confiança e sabendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode resolver os problemas. No nome do Senhor Jesus Cristo, que é a unção do Teu poder, Pai, do sangue derramado na cruz do Calvário, que unge essa peça de roupa, Senhor, para o propósito para o qual ela foi trazida aqui, Senhor. Que todo demônio, que todas as coisas más saiam, meu Deus, que ao tocar nessa peça de roupa, que eu não sei o que é, Pai, mas que tira qualquer espírito errado, qualquer doença, qualquer problema, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos orando e pedindo essas bênçãos para quem for usar essa peça. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Mas eu estava... tem uma mensagem que chegou hoje, está ali à disposição dos irmãos. É a tua semente, e a tua semente possuirá a porta do seu inimigo. Então essa mensagem está ali para os irmãos ler. Eu já comecei a ler essa mensagem aqui, eu já até comecei a ler. Porque na verdade assim, tem dia que eu pego uma mensagem, leio uma mensagem de um dia para o outro, mas tem vezes que eu pego uma mensagem que gasto meses e não consigo ler assim toda, por causa daquelas partes que tem
na própria mensagem, que é uma revelação mais oculta ali. Então aí, quando vem aquilo, aí você vai, pensa em outra mensagem, pensa na Bíblia, lê um livro da Bíblia, e aí você vai demorando ler aquela mensagem, sabe? Mas por quê? Porque você tem que ler a mensagem meditando realmente naquilo que está ali, que não está tão claro assim. Não é todo mundo que vai entender aquela partezinha ali. Então você tem que ler e para explicar para as pessoas realmente o que é, não inventar nada, mas mostrar o que está escrito e por que está escrito daquela maneira, sabe? Então é isso que a gente tem que entender. Como nós, ali tem também Deuteronômio, que eu não li, mas eu posso ler também. Vamos ler aqui. Talvez a gente entre nesse assunto de Deuteronômio. Eu creio que é o 16, de 1 a 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deuteronômio 16. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu anotei aqui. De 1, acho isso mesmo, de 1 a 6. Aqui, aí você vê aqui, ó, de novo, sobre o mês de Abide, né? O mês de abril. Guarda o mês de Abide e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abide o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas e vacas no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Agora, você sabe qual é o lugar que Deus escolheu para habitar o nome? Jesus. Então, naquele lugar vocês vão adorar a Deus. É naquele lugar, não em 4 paredes, mas naquele lugar Deus escolheu. Aquele lugar foi escolhido por Deus, por isso que Ele sempre falou desse mês de Abide. E todo mundo sabe, mês de Abide é mês de abril. E o profeta já declarou para a gente isso aqui, mês de abril. Ao invés de ser chamado, como eles falam, 1º de abril, dia da mentira, você sabe que os cordeiros naquele tempo lá era criado exatamente no mês de abril. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus. E aqui você nota que o próprio sangue daquele cordeiro, ou daqueles cordeiros que eram matados ali, aqueles cordeiros tinham que ficar guardados 14 dias. Você sabe que o profeta mostrou isso. Esses 14 dias eram o Velho e o Novo Testamento. E significava que aquele sangue, aquele não ia ter a validade do verdadeiro cordeiro que viria, que é Jesus Cristo. Mas o sangue de Jesus Cristo seria para o Velho e o Novo Testamento. Então, sangue, ali foi guardado o cordeiro 14 dias. Lá, aqueles cordeiros eram guardados 14 dias. No final dos 14 dias, eles matavam aquele cordeiro. Sabe? E o sangue era passado no umbral da porta, e a carne eles comiam, e tinha que comer assada. Não podia ser cozida, nem crua, nada, mas tinha que ser assada. E assim a gente vê que, deixa eu só terminar de ler aqui. Então diz aqui, ó, nela não comerás levedados, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Daí a gente vê até o 6, né? Levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos, também da carne que matares à tarde no 1º dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus. Quer dizer, Deus pode te dar, ou pode nos dar 4 paredes, mas para adorar Ele. Deus deu para nós esse lugar aqui, nós estamos adorando, mas aquele Deus que
que merece toda honra e toda glória, né? Então disse aqui, ó, deixa eu continuar. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. E meu, que coisa, a gente vê que a coisa está bem clara. E aquilo passou anos até que Jesus viesse. A escolha de Deus era o próprio Jesus. Aquele nome, como nós já sabemos, não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus é tudo que nós precisamos. E através desse nome nós devemos adorar a Deus. Hoje mesmo estava falando sobre, Marcelo falando sobre ídolos, né? Ídolos, a pessoa pode fazer de um pastor um ídolo, ou de qualquer coisa, um carro, ou qualquer coisa, um ídolo. E Deus não quer que isso aconteça. A adoração tem que ser somente dele, ou ele só pode ser adorado. Então, o que eu estava falando aqui, porque eu quero entrar em outro assunto, mas começando desde lá, porque o profeta diz que existe, como está escrito aí, só há duas leis, a lei da vida e a lei da morte. Só. Outra escritura que nós podemos ler aqui, eu creio que está em Deuteronômio 30, 19, 20. Eu vou ler 30, 19, 20 para a gente começar. Talvez vamos começar lá em Gênesis 30, 19, 30, 19 e 20. Está escrito assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão e a Isaque, e a Jacó, que lhes havia de dar. Então, só há vida ou morte. Só existem essas duas leis, como o profeta vai explicar numa das mensagens, que isso foi dado ali em Êxodo, a lei, a primeira lei foi ali, e a outra foi no Monte Calvário. A vida veio através do Monte Calvário. A lei para a morte foi lá, e desde Êxodo 19, a gente vê que quando a rejeição do mensageiro de Deus estava acontecendo, Deus desceu na nuvem, como desceu aqui nos nossos dias. Desceu numa nuvem e condenou, e disse que ninguém podia subir lá para encontrar com ele. E depois a ordem foi, o próprio povo disse, que não fale Deus conosco, que Moisés fala conosco para que não morramos. Nós não podemos ouvir diretamente de Deus. Deus sempre tem um canal pelo qual Ele fala. Pense bem nessa nuvem que apareceu nos nossos dias. Pense bem se Deus descesse nessa maneira como Ele desceu em Êxodo 19. E para protestar o povo, na verdade foi um protesto, mas só que ele tinha um profeta na frente para avisar as pessoas: olha, existe uma coluna de fogo que está guiando vocês, existe uma voz da coluna de fogo que está guiando vocês, aqui está a voz aqui, ó, está aqui, tá? A voz está aqui. Mas vamos voltar lá no passado, para vocês verem como que isso aconteceu lá no Jardim do Éden. Vamos aqui, algo aqui, eu vou começar a ler, depois eu vou começar a explicar para os irmãos. Aqui na era de Éfeso, nós vamos ver que isso estava representado ali no Jardim do Éden, a vida e a morte, estava lá no Jardim do Éden. A árvore da vida era o próprio Deus.
A árvore da ciência do bem e do mal era o diabo. Estava lado a lado. Aí o próprio mensageiro diz que tem pessoas que pensam assim, aquelas era árvore realmente? Não, não era uma árvore. Existiam as árvores, mas aquele ali, a árvore da vida era a própria palavra de Deus para trazer vida. E era Deus, porque Deus sempre foi a palavra e Ele é Espírito. Deus estava ali. O diabo também é Espírito, o diabo estava ali. Agora, o diabo não podia fazer nada e não pode, até hoje ele não pode fazer nada se não tiver uma coisa na frente. Se ele não tiver, ele tem que tomar alguém. Deus não precisa disso. Deus fala e acontece. Deus podia, como ele falou, criou primeiro, mas depois ele falou assim, trouxe Adão à existência através do barro, e aí apareceu. Satanás já tinha que ter duas peças. Satanás já tinha duas peças. Satanás estava como espírito, também como Deus. Deus é a palavra e Deus é espírito. E Deus fala a palavra e acontece. O diabo não podia, ele tinha que tomar as ferramentas que estavam lá. E quem era a ferramenta de Satanás? A serpente e Eva. Então havia duas coisas para ele trabalhar. Deus não precisava de nada daquilo. Deus falava e fala e acontece. Mas o diabo precisava, e Deus precisava que aquilo acontecesse, porque o pecado já tinha acontecido lá na eternidade. E o pecado e tudo tinha que ser tratado aqui na terra. E Deus sabe fazer as coisas. Deus não erra, como nós ouvimos sempre, Deus nunca errou e jamais errará. Tudo que Ele faz, mesmo que a gente ache, mas não vai dar certo, vai dar. O que Deus faz, dá certo. É o que nós fazemos é que não dá certo. Agora, se nós fazemos de acordo com a palavra de Deus, vai dar certo. É isso, não importa se parece que não vai dar, mas se Deus falou, preste atenção no que Ele falou que vai dar certo. Então havia essas duas peças lá para Satanás dar início àquilo. Então eu quero ler para os irmãos aqui na era de Éfeso, só para vocês entenderem aqui, 99, começando na era de Éfeso, 99, para a gente aprender mais, até o 102, está escrito assim. Agora, aquela árvore ali no Éden, aquela árvore que era a origem da vida, era Jesus. Mas Jesus, aí você vai ler, por isso que às vezes a gente que prega sempre tem que falar, gente, você tem que prestar atenção, não é numa palavra só que você lê. Porque aqui diz, aquela árvore era Jesus, mas aí você vai pegar a mensagem provando a sua palavra, está escrito, falar aquele que estava conversando com Abraão não era Jesus, porque ele não tinha nascido ainda. Aí parece que contradiz, mas não contradiz nada, Jesus sempre existiu. Amém. Jesus é o nome de Deus na terra. Mas Jesus é a palavra, Jesus estava lá no sentido da palavra, mas o nome ainda não tinha sido colocado, porque aqui em Êxodo diz que ele ia habitar exatamente nessa porta que ele ia abrir. E a porta, Jesus disse, eu sou a porta. Então, Jesus é o nome do qual ele opera. Então, aí vocês têm que prestar atenção nisso aqui. Lá era Jesus, porque era a palavra, mas não era Jesus a pessoa, porque ele não tinha nascido ainda. Tá? Então, olha lá, vamos lá. Agora, aquela árvore ali no jardim, aquela árvore que era a origem da vida, da vida era Jesus. Em São João capítulo 6 ou 8, Jesus se apresenta como a origem da vida eterna. Está vendo? Viu? Origem da vida eterna. Ele mesmo diz que ele era o pão do céu de Abraão, e que antes que Abraão fosse, ele era. Ele profetizou que ele mesmo lhes daria água viva, e que todo aquele que bebesse desta água nunca teria sede, mas viveria eternamente. Ele se mostrou como o grande eu sou. Ele é o pão da vida, o poço da vida, o ser eterno, a árvore da vida.
Ele esteve ali no meio do jardim do Éden, assim como também estará em meio do paraíso de Deus. Está vendo? Falando daquele ser que era o próprio Deus para o Criador, que ele mesmo falou com Adão. Ó, ele não falou com Adão para não tocar na árvore da vida. Ele deixou aquilo, mas ele disse: não toca na árvore da ciência do bem e do mal. Como a árvore mesmo, está escrito, logo aqui nós vamos ver, estava no Éden, jardim de Deus, isso é Ezequiel 28. Satanás estava lá no jardim do Éden. Ele era uma árvore, não era uma árvore comum, mas ele estava lá como um ser. Mas ele precisava dessas duas peças para trabalhar. Deus não precisa de nada, ele fala e acontece. Sabe? Mas Satanás precisa, e é por isso que nós temos que ter cuidado, porque se ele quer fazer um dano na igreja, ele pode usar eu ou usar qualquer um de nós. É isso, é porque ele precisa de uma peça. É claro que Deus também precisa, né? Precisa de peça, mas a própria, nós vamos ver aqui, Deus criou as pessoas porque ele pretendia morar nas pessoas. Ele criou para ele morar nas pessoas, né? Então vamos mais aqui. Deixa eu continuar aqui. O 100. Alguns têm a ideia de que aquelas duas árvores no jardim eram iguais às demais que Deus havia posto ali. Estudantes, tenham cuidado, saibam que isso não é certo. Quando João Batista clamou que o machado estava posto à raiz das árvores, ele não estava falando das simples árvores naturais, mas de fundamentos espirituais. Agora, em 1 João 5:11 diz, só para vocês verem uma coisa aqui: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Então, por isso, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem, não tem a vida eterna. Porque a vida eterna, por isso que ele disse, aquela árvore era Jesus, porque a árvore ou a vida só poderia vir através de Jesus. Por quê? Só poderia vir porque o Criador já tinha feito e criado todas as coisas, e Satanás tinha atrapalhado a sua criação. Agora, para retornar novamente à vida, tinha que passar, o próprio Deus tinha que passar por um processo. Foi por isso que ele desceu do céu e habitou no nosso meio. Porque se ele passasse, ele passou pelo processo para que eu e você pudesse ter vida. Porque se ele não viesse em carne humana para derramar o sangue de Deus foi derramado na cruz, na terra. Quando o sangue foi derramado, a vida que é vida eterna, que é ele, passou para mim e para vocês. Está vendo? Mas como que passou? Através do Calvário. Então, quando Jesus morreu, de Atos 2 para cá, que ele desceu no dia de Pentecostes, foi exatamente o que desceu ali, foi o Espírito Santo. Era o mesmo Espírito Santo que criou as pessoas. Só que agora o Espírito Santo tinha passado por um processo para que eu e você pudesse tê-lo dentro de nós mesmos. Porque não poderia, por isso que no Velho Testamento era Deus sobre nós, agora é Deus em nós. Por causa do processo que Deus fez na cruz do Calvário. Ele liberou a vida dele para morar num corpo que peca ainda. E aí, por isso está escrito em Romanos. Eu veio aqui na minha mente, eu sei que não, por isso que é assim, quando a gente está lendo, é isso aqui, ó, às vezes, não anotei, mas aqui, ó, tem uma coisa aqui que a gente tem que entender aqui, ó, Romanos, aqui, ó, é o que nós erramos, mas ele não imputa aquele pecado, porque ele já nos perdoou na cruz do Calvário. Então, o homem que
que recebe essa bênção ou esse poder através do sangue, é um bem-aventurado. Nós cremos que nós recebemos essa bem-aventurança. Por quê? Porque aí ele vem e como nós estávamos falando sobre a semente é a palavra de Deus. Então, onde tiver aquela semente, ele cuida daquela semente, ele vai cuidar dela. Então, vamos continuar aqui. Jesus disse em São João 5,40: e não quereis vir a mim para teres vida. Assim sendo, o testemunho, a palavra de Deus diz claramente que a vida eterna está no Filho, não está em nenhuma outra parte. 1 João 5,12: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Está vendo como que Deus interpreta a sua própria palavra? Não precisa ninguém interpretar, Deus é o seu próprio intérprete, ele está interpretando a palavra dele. Quer dizer, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem, não tem a vida eterna. Porque a vida eterna, como o próprio Jesus fez isso em São João 12. Jesus, quando estava na terra, que aqueles gregos, que eram gentios, queriam ver Deus, eles queriam ver Jesus, porque eles queriam: eu quero ver Deus. Então, o que os discípulos chegou e falou com Jesus, mais ou menos nessas palavras: ó, tem uns gregos aí que está querendo ver o Senhor, quer conversar com o Senhor. Jesus chegou perto deles e disse: se a semente do trigo não cair na terra, ela fica só, mas se cair, dará muito fruto. Olha a resposta que ele deu: a minha alma está perturbada, que direi eu? Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Essa foi a resposta para os gentios. Em outras palavras, vocês não podem me entender que eu estou aqui, lá, eu estou entre os judeus como filho do homem, e eu não manifestei para vocês essa parte, enquanto ele não passasse pelo processo. Ele agora lá era uma semente, porque Adão tinha perdido a vida através da árvore da vida. Aquela vida retornou ao dono original, foi diretamente para Deus. Quando Adão pecou, a vida voltou ao dono original, e aquela vida só retornaria para salvar, porque foi procurado no céu, na terra, debaixo da terra, não encontrava ninguém. Então o que Deus fez? Só Ele é justo, só Ele que nunca pecou. Então o que Ele fez? Ele já tinha esse programa antes que o mundo existisse. Ele já tinha esse programa. Ele sabia que nesse programa ele derrubaria o diabo. Ele deu corda para o diabo, deu corda através dos profetas. Todo profeta que vinha, o diabo derrubava, fazia um mentir, outro caía, mas aí Deus pensou assim: ó, vai lá, quando estiver mais perto do fim, eu vou derrubar ele. E eu vou derrubar ele no sentido da criação. Eu vou criar um corpo no ventre de uma mulher e ele não vai dar conta. Por isso que ele precisou das duas peças. Ele precisou de uma serpente, que o sangue combinava com o sangue da mulher, e precisava da mulher, que já não era uma criação original. Vocês já notaram que o profeta disse que Eva já era híbrida? Ela já era híbrida, porque ela não veio direto com Adão, ela foi tirada já de Adão. Mas por que ela foi tirada de Adão? Porque Deus precisava daquela peça. Mas se você olhar Gênesis 5, porque Gênesis 3, Eva e Adão caiu, mas Gênesis 5, eles estão no original. Porque lá em Gênesis 5 não é a carne de Adão e Eva, mas é o espírito, a criação original. E aquela criação original, tanto a mulher quanto o homem, chamava Adão. E foram criados e os chamou Adão. Mas quando chegou aqui, depois do pecado, Adão disse: ela vai chamar Eva. E a palavra Eva significa que ela é mãe de todos os viventes. Está vendo? Mas aquilo era plano de Deus.
E por que Adão tomou ela? Tomou exatamente porque ele não deixaria ela morrer, ele preferiria morrer com ela. E morreu. Por que Jesus tomou eu e você, cheio de defeito? É porque ele não deixaria a noiva dele morrer. Ele sabia que ela caiu, ela sabia, mas ele disse: eu vou morrer no lugar deles. Desceu de lá e morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Adão não podia fazer. Adão morreu junto. Todos morrem em Adão, mas em Cristo todos são vivificados. Mas Cristo pôde morrer e ressuscitar. E quando ele ressuscitou a Eva dele, ou a mulher, a esposa dele. A esposa dele já ressuscitou com Cristo. Se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então, é isso que nós temos que entender. Vamos lá, vamos continuar aqui mais um pouco. Talvez eu fique só nessa mensagem aqui, né? Vamos ver, vamos aqui. Agora, sendo que o testemunho não pode mudar, tirar de ou acrescentar, então o testemunho fica que a vida está no Filho, sendo que isto é a verdade. A árvore da vida no jardim tem que ser Jesus. Bem, se a árvore da vida é uma pessoa, então a árvore da ciência do bem e do mal também é também uma pessoa. Não pode ser de outra maneira. Assim sendo, o ser justo e o ser maligno estavam lado a lado no jardim do Éden. Aqui é Ezequiel 28:13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Satanás estava lá. E Satanás é aquele ser que um dia, antes que ele pecasse, ele era uma pessoa que cuidava de tudo que Deus tinha. Ezequiel 28. Ele estava ali, ele era um querubim protetor entre as pedras afogueadas. Tudo estava na mão dele. E ele aproveitou, pensou assim: mas Deus, você sabe que Deus não faz nada errado, tudo dá certo. Deus fez aquilo, sabe por que Deus fez aquilo? E sabia que ele ia engrandecer. Deus fez aquilo porque ele tinha em si atributos. Ele tinha um atributo de Salvador e tem Salvador e curador. E ele não podia, e ele queria que isso acontecesse. E um atributo de Pai. E ele queria expor isso. E se ele colocasse aquele ser tão grande, porque ele era tudo Deus menos criar. Ele só não sabia, não podia criar, mas ele era tudo Deus menos criar. Se ele colocasse aquele ser naquela posição, ele ia achar que ele tomaria conta de tudo. E ele achou que podia, porque ele já começou, como hoje, irmão. Se você nunca faça a ideia de querer ser uma pessoa de dividir a igreja. Nunca entre isso na sua cabeça. Porque lá começou, foi assim. Chamava mais um, e foi dividindo as pessoas. E quando chegou o número que Deus queria, Deus deu um basta naquilo. E chutou ele de lá, junto com o grupo dele, para a terra. Então tudo que é divisão aqui, é porque já aconteceu lá. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Tá? Nada. Quem crê em Jesus aqui, porque creu e continuou com ele lá. Tá? É isso que nós temos que entender. Quem ficou com Miguel, tá? Eu já li várias vezes as mensagens aqui. O Espírito que habita na igreja é o Espírito que ficou com Deus antes da fundação do mundo. É aqueles que ficaram, é os mesmos que aceitam a verdade hoje, continua com Cristo. Miguel é Cristo, então se você ficou com Miguel lá, você continua com ele aqui. Não muda, sabe? Mas quem ficou, quem passou para o lado do diabo, não consegue ficar com Cristo. Não consegue. Por isso que Jesus falou assim: eu não tenho parte com ele.
Eu não tenho parte com o diabo e nem ele tem comigo. Está vendo? E para fazer essa mudança aqui, só um podia fazer. É o próprio Deus derramar o sangue dele para comprar de volta os seus. E esse comprar de volta significa assim, ó, eu coloco todo mundo em um só patamar, de igualdade. Todo mundo vem através de mulher. Então por isso que Deus fez aquilo ali, deixou aquele ser ali, como ele não podia criar nada, então ele já fez uma serpente e trouxe a mulher numa situação para que ele pudesse começar. E ele pensou que se ele começasse, ele ia continuar. Como até hoje, quando chegou Jesus na terra, ele pensou assim, ó, já que eu já venci os outros, eu venço ele, mas aquele ali ninguém vencia. Aquele foi uma criação de Deus. Aquela criação de Deus, tudo que Deus cria desse sentido, principalmente depois dessa criação, porque a criação através do sangue é uma criação original. Então nessa criação original ninguém tira um ser de Deus mais. Todos que são dele vai voltar na origem novamente. Por isso que nós temos uma mensagem que diz, ele comprou os seus através do sangue. Comprou de volta. Redimir significa trazer de volta ao lugar de onde estávamos. Então, se a nossa teofania não caiu, aqui você não vai errar o caminho, você vai sempre voltar à origem novamente. E tudo que você não dá conta, tudo que eu não vou dar conta, que eu não dou conta, ele já deu conta por nós na cruz do Calvário. Por isso nós lemos a escritura aqui, ó, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Por quê? Porque ele já conhece os seus. Ele sabe que às vezes, por isso que às vezes, como eu estava pregando hoje lá, quer dizer, você vê uma pessoa errando, melhor coisa é não falar nada, você não sabe. Às vezes aquele erro daquela pessoa é exatamente para me derrubar. Às vezes você vê, ele é cristão, eu estou vendo ele fazer uma coisa errada. Depois você pode até conversar com ele, porque aquilo que ele está fazendo, às vezes é para me derrubar. É eu que estou errado de querer julgar a pessoa. Sabe? É isso, nós não podemos julgar, como hoje eu preguei lá, nós não podemos julgar ninguém. Porque essa passagem dessa vida para outra dimensão, só Deus, o poder de Deus com aquela pessoa que está partindo. Ninguém na carne humana sabe nada a respeito, nada. Só depois é que vai ficar sabendo, só depois. Então vamos mais aqui, então vamos continuar. Deixa eu ver até onde eu anotei aqui, na mesma mensagem. A era de Éfeso, 90 até 102, né? Eu já li. Então agora eu vou passar para o 112. Só para eu peguei exatamente as partes para os irmãos entenderem a respeito disso aqui. Agora, por que teve que ser isto? Por que foi que a semente da serpente teve que vir dessa maneira? O homem foi criado para Deus, viu? O homem foi criado para Deus. O homem havia de ser o templo de Deus. Não era o templo de Satanás, é de Deus. O lugar do repouso de Deus, do Espírito Santo, era o homem, o templo. Então Deus nos criou exatamente para morar em nós. Esse era o desejo dele, tá? O desejo dele é de morar na pessoa. Então vamos, aí diz assim, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Está vendo? O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso?
Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistiu o Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Atos 7, 46 até 51. Satanás tem sabido isso todo o tempo. Ele sabe. E você sabe que ele, como sempre a gente fala, Satanás não preocupa com festa lá fora. Ele não preocupa com... A preocupação de Satanás hoje é onde prega a verdade. Ele não está preocupando. A preocupação de Satanás, naquele tempo que Jesus estava ali pregando, era só Jesus. Ele queria de todo jeito derrotar ele. Porque se ele derrotasse ele, derrotaria todos. Então ele não está preocupado com carnaval, com nada. Isso aí já está na mão dele. Ele está preocupado onde a palavra está sendo pregada, tentando tirar alguém. Porque isso foi o que ele fez lá em cima. Ele tentava aqui, tirava um, daqui mais um, daqui mais um, daqui mais um. Agora, irmão, você tem que ver e crer. Todos que ficaram com Miguel, ele não vai tirar nenhum mais. Só vai sair quem saiu lá. E aqui não vai continuar fora. Mas quem ficou com Miguel e veio aqui, não vai voltar para lá. Satanás não vai conseguir vencer nenhum deles mais. Então vamos lá. Satanás tem sabido isso todo o tempo. Ele também quer morar no homem, assim como Deus o faz. Assim como faz Deus. Porém, Deus tem reservado para si mesmo aquele direito. Satanás não pode fazer isso. Não pôde fazer isso. Ou não pode fazer isso. Somente Deus apareceu em carne humana. Satanás não pôde e nunca poderá fazê-lo. Ele não tem poderes criativos. A única maneira pela qual Satanás podia levar a cabo o que se propôs fazer era entrando na serpente no Éden, assim como entrou pelos meios dos espíritos imundos, nos porcos em Gadara. Deus não entra em animais, porém Satanás o pode fazer e o fará para levar a cabo seus propósitos. Ele não pôde ter um filho diretamente por Eva, como Deus teve por Maria. Assim sendo, entrou na serpente e enganou ela. Ele tinha que ter uma ferramenta, ele tinha que ter um ser para usar. E Deus foi que fez aquele ser. Foi Deus que fez a serpente. Deixou lá para que ele pudesse começar. Porque Satanás não pode ver nada. Tudo que Satanás vê, assim, ele quer prejudicar. Ele pensou assim, eu vou fazer isso, que eu vou prejudicar o próprio Deus. Mas aqui ele enganou feio. Porque aquilo é o que Deus precisava. Que se ele fizesse daquela maneira, todo mundo ia entrar em transgressão. Mas Deus tinha um plano bem na frente de mudar. Qual era a mudança? Era ele vir, pagar o preço, derramar o sangue e liberar a própria vida dele para mudar a minha natureza e a sua. E ele não muda a natureza dos que são do diabo. Eles continuam a mesma coisa, eles continuam religioso, muito religioso. Gosta de fundar a igreja. Isso Satanás sempre fez. Caim provou isso. Caim queria fazer a igreja melhor do que o seu irmão. Mas Deus não olha, Deus não mora em templo feito, por isso nós temos que entender isso. Não adianta você prender Deus em quatro paredes. Deus está no seu coração. Hoje, por exemplo, se a gente entrasse nos assuntos todos aqui, vocês iam ver isso, gente. Deus detesta ajuntamento. Eles falaram isso, deixa eu pegar pelo menos uma mensagem aqui agora. Vamos ver aqui o que nessa mensagem, tentando fazer uma obra para Deus. Eu creio que é essa mensagem mesmo aqui. Eu quero ler só para os irmãos ver uma coisa aqui. Tentando fazer um serviço para Deus,
fora da sua vontade, eu creio que é 151. Escute bem aqui, ó, 151 dessa mensagem. E a gente está tentando aqui, porque o profeta mesmo, nessa mensagem nova que chegou, ele está falando isso, ó gente, vocês pensam que eu estou querendo atrapalhar vocês? Não, eu estou querendo tirar vocês desses problemas. Não é atrapalhar, não. Estou querendo tirar vocês do problema, que é um problema sério, ruim, sabe? Aqui, eu creio que é aqui. Não, não é aqui não. É em outro lugar. Deixa eu ver se é essa mensagem mesmo. 179, isso mesmo. 179. Mas não é ainda, viu, irmão Ciro? 233, deve ser. Não, eu acho que não é essa mensagem, não. É que eu queria mostrar para os irmãos algo aqui. Pode ser que eu não anotei. Falando sobre Davi. Sobre Davi, um ajuntamento que Davi fez. Ele disse: ó, Deus acabou com aquele ajuntamento. Deixa eu ver se está aqui. Eu gostaria tanto de ler essa parte. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não sei por que eu não estou encontrando, né? Pode ser o lugar de adoração. Isso, é isso aqui. É essa parte aqui que eu quero. Aqui, 52. O que a gente vê é o seguinte: quando Deus determina algo, você não tenta mudar aquilo, deixa do jeito que Deus determinou. Olha o que ele fala aqui no 52. Note agora que Davi, sendo ungido, mesmo com a unção ele saiu da vontade de Deus com essa unção. E Davi estava ungido com o Espírito de Deus. Mas só que a maneira que ele entrou estava errada, e Deus não aceita erro em sua palavra. Tá? Então saiu da vontade, e todo o povo, não tomando o curso da Escritura ou a chave dessa revelação, todos eles ungidos também, todos eles juntos, gritando e louvando a Deus por uma coisa que parecia exatamente certa, trazer a palavra de Deus de volta, de volta à casa de Deus. Davi, porém, era um rei, não um profeta. Está vendo? Havia um profeta na terra através de quem fazê-lo. E Deus desonrou o movimento todo porque eles nunca usaram a chave certa. Entendeu? Davi ficou alegre porque a arca estava voltando, mas só que a maneira que ele mandou buscar a arca era a maneira errada. Ele mandou buscar através da maneira errada, porque a arca tem que ser, agora sim, agora tentando fazer um serviço para Deus, agora sim. Se vocês, 233, aí vocês vão encontrar que a palavra de Deus, ou aquela arca, tinha que ser trazida pelos pregadores, os levitas. Não era através de um carro novo, não é através de um movimento que eu acho que está certo e eu vou entrar, não. O movimento de Deus é que está certo. Não importa se parece que está, não, Deus não faz nada errado. Deus não faz nada errado. Parece que a mensagem, da maneira que pregando certo, parece que o povo não está entendendo, os eleitos entendem. O resto não vai entender mesmo. Mas os eleitos estão entendendo. E Deus vai manter da maneira dele, não adianta. Então, aqui vai mostrar que o movimento de Davi estava errado. Aqui, porque aqui ele fala aqui em cima assim: não fale em entender isso. Não importa quanta seja a sua unção, você tem que se pôr na posição provida por Deus. Mas aqui no 233 diz assim:
era nos ombros de seus ministros. Seus ministros eram os levitas. Colocavam sobre o ombro esquerdo e carregavam aquela arca assim, porque estava sobre o seu coração. Os levitas tinham que carregar em cima do seu coração. E não era através de um carro novo. Não é um movimento novo que nós levantamos, é que vai agradar a Deus. Deus não agrada dessas coisas. Deus só agrada quando nós aceitamos a sua maneira. Quando Ele abre uma porta, vamos aceitar aquilo. E a porta que Ele abriu hoje é a revelação da palavra. A mensagem da hora. A mensagem da hora. E não podemos mudar nada dela. Nada. Então, eu nem vou ler aqui, não, porque eu quero ler mais algumas. Exatamente, né? Porque, olha aqui para vocês verem uma coisa aqui, ó, Pois é, olha aqui para vocês verem aqui, ó, nessa mesma mensagem aqui que eu li aqui agora, sobre a unção aqui, ó. Vocês veem uma coisa, como Deus faz as coisas, aqui nessa mesma mensagem aqui, o único lugar, vocês veem que eu já li aqui várias vezes aqui, para a gente entender, mas às vezes muitas pessoas não entendem, e acham que, não, gente, Deus está certo, e nós estamos aqui para ajudar vocês, tá? Por isso que está aqui, ó, vocês notaram, o que ele está mostrando aqui, ó, vocês notam que sempre foi assim, todo ministério é 3 anos e meio, e finda. Mas ele disse, esse já tinha, naquele tempo, mais de 20 anos, e ele nunca tinha se tornado uma denominação. Mas por quê? Porque numa mensagem ele disse, porque essa é a vinda do Senhor. E nós temos que entender que a vinda do Senhor, ela vai continuar, até o último eleito entrar. A mensagem nunca vai se tornar uma denominação. Mas nós podemos fazer dela, inventar ajuntamento, como eu anotei aqui, organização é um ajuntamento de pessoas para formar, organização é isso, para formar uma denominação. Ajuntam um grupo de pessoas, falam, nós podia fazer isso, podia fazer aquilo, e aí ajuntam um grupo, e daqui um pouquinho, uma denominação. E Deus vai reprovar, porque Deus já tem uma mensagem que não pode denominar. A mensagem não pode. Deixa eu ler as duas partes aqui para vocês verem uma coisa aqui. E depois eu quero ler a mensagem que chegou aqui, agora. Que está aí para nós aqui. Mas vamos aqui, ó. Quero ler essa parte aqui de novo, aqui. Deixa eu pegar aqui de novo. Ó, já li várias vezes, mas vamos ler agora de novo. 148 da mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus. Qual é o único lugar? Jesus, não é isso? Pois é. Agora vocês notaram que cada 3 anos, depois de uma grande reunião, o que acontece? Uma denominação. Isto já tem 20 anos e nenhuma denominação. Mas aí ele vai explicar por quê. Porque essa é a vinda do Senhor. A vinda do Senhor não pode denominar. Nós que pregamos, tem que mostrar para vocês que o Senhor está aqui. Amém. Ele é o Filho do homem, juntando as pessoas para Ele arrebatar. Não pode se tornar uma denominação, porque é um organismo, é um corpo. Ele está juntando o corpo, peça por peça. Aonde tiver uma peça dele, Ele vai buscar. É Ele que vai. Por isso que é do Oriente ao Ocidente, não é 4 paredes. Então vamos lá. Nenhuma denominação. Isso já tem 20 anos e nenhuma denominação. Querido Cordeiro moribundo, que isso nunca aconteça assim. Se eu partir nessa geração, que as pessoas que creem nessa mensagem nunca tolerem uma denominação. Deus irá
vocês morrerão aí mesmo. Viu? Lembre-se disso. Na exata hora em que vocês mencionarem denominação entre vocês, não me importa quão sincero vocês sejam, tomarem um homem como líder em lugar do Espírito Santo para confirmar sua palavra, essa é a hora em que vocês morrerão. Isso significa assim, que eu sou um líder, né? Vamos comparar aqui, eu sou um líder, aí eu tomo um grupo de pessoas e faço um quadro ali, ali, é ministério do Filho do Homem, pronto, aí eu quero que vocês seja um grupo de pessoas aqui dentro, que a minha expressão lá, eu estou denominando vocês. E o Filho do Homem não pode ser denominado. Filho do Homem é do Oriente ao Ocidente. É algo que está chamando pessoas individual. Mesmo que seja um grupinho aqui, outro ali, mas é individual. Deus está chamando indivíduo. Você crê que Deus está te chamando? É individual. Então eu tenho que pregar aqui e mostrar para vocês que não é uma denominação. Não é eu colocar ali e vocês falar, eu sou daquele ministério ali. Porque se eu coloco Filho do Homem, aí eu já aproveito o nome que realmente está aqui. O ministério é Filho do Homem, mas se eu coloco na placa lá, eu estou denominando. E por isso que ele está falando aqui, ó, se colocar um homem que faz isso, aí pronto, vocês já morreram a partir dali, porque aí só vai piorando, só piorando, piorando. E aí Deus sai de cena e o homem continua fazendo e falando sem efeito nenhum. Foi o que Davi fez. Não fez efeito nenhum. O efeito foi que uma pessoa inocente morreu por causa de Davi. Foi pegar na arca, porque porque o carro ia tombar, a pessoa morreu. Mas se tivesse no ombro dos levitas, ninguém ia morrer. Porque estava no lugar certo, era a maneira de Deus. E lá tinha um profeta, Natan, para fazer isso. E hoje tem um profeta aqui, para te mostrar a verdade. Nós temos um profeta. Nós não podemos andar às escuras. Então disse aqui, então vocês morrerão. A semente genuína não pode, porque não resta nada depois da semente. É a mesma coisa que esteve lá no princípio. É a noiva que caiu dentro da terra para produzir o grão de trigo novamente. Notem. Aí vai falar assim, não haverá, quer dizer, não pode haver fermento, porque lá na hora que o cordeiro morreu, não podia haver fermento. E o verdadeiro cordeiro que morreu foi Cristo. A partir de dentro da era, de todas as eras, não poderia haver fermento, em nenhuma das eras. Esse fermento significa assim, não pode fermentar a coisa, não, deixa do jeito que está. Deixa do jeito que Deus deixou, que tudo vai dar certo. Tá? Então vamos aqui, ó. Escute bem aqui a mensagem que está aí para vocês lerem. Parágrafo 9 e 10. Quando comecei, aí olha para você ver aqui, ó, quando ele começou, alguém já estava querendo que ele fizesse um agrupamento. Quando comecei e vim aqui para Phoenix, anos atrás, durante o movimento pentecostal, eu mesmo tive a oportunidade de fundar uma organização. Eu mesmo tive a oportunidade. Os irmãos da Chuva Serôdia, porque havia um grupo lá chamado Chuva Serôdia. Mas por quê? Porque está escrito na Bíblia, a chuva temporã e serôdia. Agora, o que foi pregado que é a chuva serôdia? Temporã eram os 3 mensageiros. A chuva serôdia é o Espírito vindo para amadurecer toda a semente. Mas já havia uma denominação com chuva, escrito chuva serôdia. Era uma denominação lá.
Mas não é uma denominação. Chuva serôdia é o Espírito Santo amadurecendo cada semente que está na terra, tanto o joio como o trigo. Então disse aqui, os irmãos da chuva serôdia vieram até mim e disseram, é isso, vamos começar, ora, seremos maiores do que todos os outros. Nosso pensamento. Eu disse, misericórdia. Misericórdia. Não, isso não é isso. Não é isso, irmãos. Vocês estão a 1 milhão de quilômetros do caminho. Deus nunca abençoará isto. Nunca. Leiam a história, leiam a Bíblia. Nunca haverá outra organização a partir disto. Você viu? Nós lemos aqui. Ninguém pode denominar a vinda de Cristo. Você sabe que o Filho do Homem já está aqui? Pois é. Ninguém pode fazer uma denominação disso, não. O Filho do Homem está no mundo inteiro, juntando o seu grupo, o corpo dele para o arrebatamento. Então vamos lá. Nunca haverá outra organização a partir disso que proceda disso. Isso é verdade. E isso se organizará e entrará em... Aí tem uma reticência. Está na condição de Laodiceia agora. Mas vou lhes dizer, irmão, não haverá mais organizações que se levantem que serão abençoadas por Deus. Não haverá nada disso. Estamos na vinda do Senhor, entendem? E Deus tirará o remanescente deste grande movimento ecumênico que está que está em andamento agora. Está vendo? Deus tirará a noiva dele desse grande movimento que é o movimento ecumênico. Igreja juntando com igreja, e Deus juntando o seu povo para o arrebatamento. Tirando um aqui e outro acolá. Então nós estamos aqui para defender a verdade do dia. Defender Deus. Deus está aqui. Ele é o Filho do Homem. O ministério é o Filho do Homem. Então nós não podemos deixar. Depois só vou ler mais uma outra mensagem ali também. Mas deixa eu continuar aqui. Então diz aqui, tirar o remanescente desse grande movimento ecumênico que está em andamento agora, para a noiva, mas nunca mais haverá nada organizado espiritualmente. Entendem? Está acabado. Está vendo? Quando vejo meus irmãos, preciosos irmãos, se inclinando para esse lado, então eu falo com toda a força que tenho. E às vezes os irmãos dizem, bem, o irmão Brana está contra nós. Nós somos, aí tem uma reticência. Isso está errado. Ó que coisa. Esta é a última coisa que eu teria em mente. Quer dizer, eu nunca ia contra ninguém. Isso seria a última coisa que eu teria em mente, ser contra alguém. Sou a favor de vocês, sou seu irmão, vejam, estou fazendo o melhor que posso, e é por isso que nunca me uni a nenhuma organização, para poder ficar na brecha e dizer, irmão, não faça isso, não é desse jeito. Você viu por que Deus enviou ele? Para tirar esse movimento, porque ele sabe que o último movimento é ecumênico, é uma união de igreja, pastor fazendo movimentos, fazendo denominação e grupos aqui, fulano de tal, igreja fulano de tal. Não, só tem um movimento, o ecumênico é de Satanás, o de Deus é um ajuntamento de pessoas. Deus está juntando os seus. E cada dia que passa, parece que vai ficando, que vai diminuindo, parece que vai ficando mais difícil, mas sabe por quê? Porque está acabando a semente. Está acabando a semente, está escrito na mensagem
que a noiva, depois que ela estiver concluída, ela pode ficar aqui algum tempo, num sentido, não é que ele vai ser transformado e ficar aqui, não. Ela vai ficar ainda na carne para pregar aos eternamente perdidos. Isso aí está escrito na mensagem. Ela será um testemunho, mesmo que não entrar mais ninguém, mas ela pode ser um testemunho para aqueles eternamente perdidos. Está vendo? Então, está na hora. Então, o mundo está caindo aos pedaços, cada dia piorando, mas o dia que não tiver mais jeito, Deus tem um jeito, levar o povo para fora. E eu quero estar nesse grupo. Vocês querem? Eu quero estar nesse grupo, eu quero subir, porque vai chegar uma hora que não tem jeito mais, mas o dia que não tiver jeito, só Deus tem jeito de tirar. Ninguém, nenhum pastor tem jeito, ninguém mais, tá? Nunca vai pensar que um pastor vai ter jeito de dar jeito. Não, só Deus dá jeito, e Ele está dando jeito agora. Pode chegar esse momento, só Ele tem um jeito de tirar o povo daqui. Então nós temos que pregar que Jesus, como Filho do Homem, já veio, está aqui na terra. Isso é provado nas mensagens. Você já viu os chamados para fora? Jesus já veio há tantos anos atrás, está aqui entre nós, como Filho do Homem, para preparar a noiva, para sair, para encontrar com Ele como Filho prometido. Então, Ele já está aqui. Não. Então, a única coisa que Ele está querendo é exatamente fazer isso aqui, ó. Eu creio que aqui nós vamos ver aqui de novo falando sobre 56, 57 da mensagem O Éden de Satanás. Vamos ver o que ele diz aqui. O Éden de Satanás foi pregado em 1965, já bem próximo da partida do profeta daqui da terra. Então vamos lá, esse aqui eu vou terminar, tá? Com essa mensagem aqui. Agora, por incredulidade em não tomar toda a palavra de Deus, foi trazida uma semente de incredulidade profana, pecaminosa, de ódio e de morte eterna eterna nesta era pecaminosa e intelectual da igreja. Agora vocês compreendem? Nesse dia, quando o mundo inteiro é religioso, sabiam disso? O mundo inteiro é religioso. E nessa era religiosa, grandes igrejas em cada esquina, tudo termina com Satanás sendo adorado. E aí, é eu que estou falando? Ou é Deus que está falando? Aí ele vai sair, pensa, ou alguém através da internet, às vezes fala assim, eu não quero ouvir aquele pastor não, porque se você não quiser ouvir, então deixe de ouvir Deus, né? Porque não é eu, é Deus que está falando. Tá vendo? Tudo termina com Satanás sendo adorado. Aqui está, aqui mesmo na Bíblia, correto? E nesses seminários intelectuais e teológicos que tem produzido uma pessoa intelectual que foi treinada em como falar, o que fazer e como controlar suas emoções e tudo mais como psicologia, de 3 a 4 anos para saber como lidar com a mente do homem. O Espírito de Deus não é algo que você aprende, é algo que é predestinado em você pela mão do Deus Todo-Poderoso. Suas experiências não podem ser aprendidas ou ensinadas a você. Elas são predestinadas pela mão de Deus e pela presciência de Deus em você. Isso é certo. Deus nos criou para isso. Ele está dentro de nós e Ele faz o que Ele quer. E nós temos que dar lugar.
Agora isso produziu esse grande Éden do qual vivem agora, um Éden da igreja do mundo, está vendo? Que é o concílio, né? Todas elas estão se unindo agora no grande concílio ecumênico e vai ter uma igreja mundial sob um cabeça onde Satanás será entronizado exatamente. Porque tudo que não é de Deus é do diabo, você sabe. O que é anticristo? Aqueles que estão contra Cristo. E quem é Cristo hoje? A palavra. Então qualquer coisa que está contra a mensagem correta é anticristo. Então, no caso aqui. Então diz aqui, e vão ter uma igreja mundial toda sob um cabeça onde Satanás será entronizado, exatamente. E a última chamada está saindo para chamar a noiva antes que ela entre nisto. Está aqui a chamada. Antes que ela entre nisso, porque se a gente não tiver cuidado, eu ficar pensando, será que está certo, será que não está? Já está dentro. Está certo, a mensagem está certa. A mensagem é verdade. É isso. Está vendo? Deixa eu voltar só de novo. E a última chamada está saindo para chamar a noiva antes que ela entre nisso. Porque uma vez nisso, ela terá tomado a marca da besta e perdida, ela nunca sairá disso. Por isso se diz, sai dela, povo meu, antes que entre nisso. Veja, sai do meio deles e apartai-vos. Está vendo? Isso aqui não é uma palavrinha que eu estou... Isso é Deus que está falando. Sai do meio da organização, sai do meio daquilo que não é verdade. Fica com a verdade, porque a verdade nos libertará. E não há liberdade, só há liberdade em Cristo Jesus. E Cristo é a revelação da palavra. Então Ele está nos libertando. Agora, se eu não aceitar, se vocês não aceitar, ou nós que pregamos não pregar, então nós somos mais culpados que... E se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Nunca pense, se você é uma águia, você sabe voar. Como sempre eu falo, se aqui, o profeta chegou até a falar isso, olha, se tivesse um lugar que pregasse melhor do que... Isso é uma comparação que estava melhor do que aqui, eu iria para lá. É a mesma coisa, se você é uma águia e você... A águia tem... você sabe que os profetas foi comparado como águia. Por quê? Porque uma águia, ela enxerga melhor, ela não come carniça, ela não come nada podre, ela só come coisa fresca. E se ela tiver que comer carniça, ela prefere morrer de fome. E o profeta chegou até a falar isso, olha, por falta nossa, os filhos de Deus estão comendo lata de lixo. Quer dizer, então o que nós vamos fazer? Então vamos tirar os filhos dele da lata de lixo e colocar na carne fresca da hora, para que eles tenham vida. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Nós vamos terminar. E que Deus possa nos dar uma semana abençoada. Os irmãos que trabalham. O irmão Oswaldo agradece a Deus e os irmãos pelas orações, porque deu tudo certo. Amém. Tirou a carteira de moto, né, irmão Oswaldo? É isso. Isso. E Deus te abençoa. Então, o que nós devemos fazer é isso, irmão. Vamos fazer tudo para não sair fora do caminho. O caminho, como o profeta disse, eu ia trazer uma mensagem, ele disse, o meio do caminho é limpo, mas do lado direito e do lado esquerdo é sujo. E o meio do caminho é limpo. Alguém até questionou para ele, falou assim, mas se andar no meio do caminho, você pode ser atropelado. Ele disse, mas esse caminho é o sentido único, ele só vai e não volta. E esse caminho é Jesus. Amém. Ele é o centro do caminho.
tanto do esquerdo quanto da direita, tem sujeira. O asfalto, você pode ver, se um carro passa, sujeira junta de lado, mas no centro do caminho é limpo. E este é Jesus Cristo. E nós vamos andar no centro do caminho, porque sabemos que esse centro do caminho nos levará até o milênio. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos terminar. Na Débora? Tá, nós vamos orar. Ah, tá. A Esther quer batizar, né? Pois o dia que ela quiser, pode falar que nós vamos encher o tanque ali. Quem sabe até agora, no domingo, se ela quiser. Que ela já toma ceia. Então, nós vamos fazer o batismo dela. E vamos orar também pela irmã Érica, né? Está fazendo aniversário. E, é isso, a decisão, tem que tomar. Os eleitos, os últimos eleitos estão entrando já, chegando, sabe? Então, nós podemos fazer o batismo dela no domingo. Nós vamos encher o tanque ali, aí, se ela quiser, antes mais ou menos umas 4 horas, né? 4 até 4h30, aí ela batiza e já toma ceia. Tá bom? Então vamos orar e orar pelo aniversário da irmã Érica. Senhor Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós oramos pela irmã Érica, Senhor. Meu Deus, uma pessoa que sempre está tentando trabalhar para ajudar o seu marido, Senhor, a família, e uma família abençoada, umas filhas abençoadas, Senhor. Meu Deus, eu olho e vejo essas meninas, várias moças daqui, Senhor. São moças que vale a pena, Senhor, olhar, e vale a pena também encontrar um bom casamento, Senhor. Eu sempre estou orando por elas, pedindo, Senhor, não deixa que elas entrem por um caminho errado. Se tiver que entrar por um caminho errado, é melhor ficar sozinha, Senhor. Meu Deus, mas ajuda essas moças, Senhor, e que elas possam, meu Deus, encontrar a maneira provida pelo Senhor, Pai. Meu Deus, nós oramos pela irmã Érica, Senhor, para que o Senhor dê a ela saúde, que ela continue tendo saúde, Pai, cuidando da sua família, cuidando das crianças que ela olha também, Senhor, e que aquelas crianças sejam bem olhadas, que eu sei que ela está olhando, que não aconteça nada, Senhor, para ninguém culpar ela, Senhor. Mas que o Senhor esteja ali presente o tempo todo, ajudando ela e ajudando todas as irmãs que têm filhos, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa ser por cada uma, Pai, e cada um de nós, porque nós queremos sair daqui abençoados, Senhor, e ter um lar abençoado, uma noite abençoada, deitar em paz e dormir em paz, porque se não houver mais vida amanhã, Senhor, que nós possamos descer e a vida do Senhor desça conosco, Pai, para que naquele dia de ressurreição, essa própria vida nos levante em um corpo glorificado. Ajuda nós e ajuda quem viaja, Pai, os irmãos que viajam, os irmãos que trabalham por conta própria. Não deixe que ninguém machuque, Senhor, que o Senhor esteja presente na vida de cada um. Dá saúde para todos que estão doentes, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoa, até terça, quinta e domingo, se Deus quiser. Nós estaremos aqui novamente. Amém.